Fala galera, nesse vídeo tutorial eu vou mostrar o passo a passo no Canva para você criar um post carrossel igual a esse que eu postei recentemente na minha conta do Instagram. Então se você quer ver esse passo a passo aqui muito prático, conforme eu sempre venho fazendo aqui nos vídeos da aceleração digital, fica comigo nesse vídeo. Eu sou o Fernando Tanuri e bora pra tela! Já estou aqui na tela do Canva. Então, primeiro eu vou variar aqui numa outra aba para mostrar como é realmente o post carrossel, né? É um post onde você tem vários quadrados do Instagram. Então, o Instagram ele tem um formato 1080 por 1080 pixels. Então, você, na verdade, para criar o carrossel, você tem que multiplicar essa dimensão, 1080, pelo número de posts que você vai querer ter no seu carrossel, tá? Então, esse daqui está 5400 por 1080 porque eu tenho 5 posts. Então 5 vezes 1080 dá 5.400, tá? 5.400 pixels de largura, e a altura não troca, porque a altura é a mesma, você só navega pelos posts, tá? Eu vou voltar aqui para a home do Canva para mostrar aqui, ó, um post no Instagram ele tem 1080 por 1080. E eu inclusive sugiro você criar um design desse para você ter os templates aqui do lado nesse formato quadrado, porque se você vier para cá, ó, deixa eu clicar aqui em alguma coisa, no template, por exemplo, os templates que ele vai me dar são templates nesse formato muito wide, né? 5.400 de largura por 1080. São até legais esses designs, tá? A gente pode utilizá-los aqui, inclusive para pegar um fundo que cubra tudo. Porém, para você ter ideias, né, ter templates no formato do Instagram 1080 por 1080, é legal você criar um design primeiro nesse formato. Então esse design você pode usar aqui para ter ideias no formato do Instagram, tá? Inclusive você pode, por exemplo, pegar um design desse, selecionar os elementos, copiar, vou no teclado aqui, Ctrl ou Command C, e posso depois colar aqui dentro desse design no formato carrossel. Você vê que ele já está aqui, ó, no formato quadrado, ocupando um primeiro quadrado, e aí você pode depois pegar outro e colocar aqui, outro colocar aqui, e assim por diante, tá? Deixa eu excluir aqui no teclado clicando o Delete. Então, vamos voltar aqui para a Home, porque tem dois caminhos, tá? Para você criar um post no formato carrossel. Já deixei, como de costume, aqui na descrição do vídeo, um link de um template, que é esse template que eu criei aqui no Canva a partir do meu modelo, tá? Então você vai clicar nesse link, faz login com a tua conta e você já vai entrar num design que é seu, já nesse formato, tá? Aí a primeira coisa que você faz é vir aqui no menu ver e manda mostrar as guias, e manda mostrar também as réguas, porque é assim que você vai, caso você queira fazer do zero, também puxar as guias aqui e posicionar 1080, aí você multiplica 1080 por 2, 2160. Aqui em cima você pode ver o número, ó, qual é a medida certinha, inclusive fica rosa. Aí mais 1080, tá? E por aí vai. A gente vai fatiando, né? Cropando uma imagem inteira para criar os designs individuais, tá? Mas a gente tem um design aqui que é no formato 5400 por 1080. Porém, se você quiser criar um formato diferente, né, você vai manter a altura 1080. Quando eu digo formato diferente, é outro tamanho, né, com mais do que 5, porque 5 vezes 1080 dá 5.400. E aí você pode fazer 2 páginas nele. Se você quiser mais slides, né, mais posts, eu posso duplicar aqui, ó, e aí vou gerar 2 faixas, e aí eu consigo ter mais slides dentro do meu carrossel. Mas a princípio vamos trabalhar com esse de 5 mesmo, tá? Como eu disse, o link na descrição é esse daqui, que você tem um modelinho para você usar como você quiser. Sugiro não fazer idêntico, né? Sugiro você mudar o fundo, mas eu vou dar dicas aqui de como você pode fazer um design carrossel aqui no Canva, tá? E por fim, fica comigo que eu vou mostrar aqui uma ferramenta também, as Pine Tools, onde você vai poder cropar, né, cortar as imagens, e depois vou mostrar também aqui no estúdio de criação como você pode subir
os seus posts, né? O seu post carrossel, as suas imagens para formar o post carrossel. Então a primeira coisa que você tem que se preocupar são as linhas guias, tá? Você tem aqui a linha guia que você tem que posicionar. Se ela não estiver aparecendo, manda mostrar aqui tanto as guias quanto a régua para você ter essa visão já dividida de onde cada conteúdo tem que aparecer, tá? Então, deixa eu ficar no outro aqui, que é o que eu posso mexer, senão eu vou destruir o meu post. Vou fechar aqui já essa aba para não ficar aberta. Então eu tenho aqui, se você perceber, eu tenho elementos, deixa eu dar um zoom aqui no teclado, eu tenho elementos aqui que ficam exatamente na linha divisória, né? Na linha que divide aqui um post do outro. Para quê? Para dar aquele efeito de continuidade. Então, por isso é legal você usar um fundo que fique por todo o design. E aí o fundo, você vem aqui do lado no menu fundo e tem uma centena de tipos de fundo que você pode escolher. Então você pode... eu vou duplicar aqui essa página só para a gente manter o design original ali em cima. E eu vou trocar aqui agora o fundo da página 2. Então eu posso clicar aqui, ó, ele já vai mudar. Deixa eu reduzir um pouquinho, ó. Ele já reduziu o fundo inteiro. Aqui no meio eu criei um quadrado na cor preta, só que eu coloquei uma transparência de 70. Eu seleciono aqui o quadrado e ele poderia estar no 100, só que eu jogo com 70. Por quê? Porque ele fica um pouco transparente e eu consigo escrever. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou segurar no teclado no Option ou Alt no Windows, eu posso andar com o texto e ele já se multiplica, tá? Ele duplica. Então, aqui, ó, o fundo, o texto ele fica com uma leitura muito melhor. Então, se você vai ter muito texto dentro dessa fatia, é legal você colocar esse quadrado, né? Então, como eu tinha 3 quadrados aqui que eu precisava ter um fundo, eu já estiquei ele inteiro, esse quadrado, tá? Já aqui no último, aqui em cima, ó, no curtiu, compartilha, eu aproveitei o fundo do background, né? Essa parte preta eu botei um texto por cima e aqui também eu botei um texto com uma sombra. Então eu consegui, não precisei usar esse fundo escuro para dar esse contraste. Então eu tenho aqui umas setinhas para você orientar a pessoa que você tem mais conteúdo para o lado, tá? E a dica que eu estava falando é a seguinte, vamos mostrar aqui, a guia está mostrando, deixa eu tirar aqui. Então, além do fundo que você tem que usar, assim, um fundo que dê realmente essa continuidade, é importante você posicionar alguns elementos, igual eu fiz aqui, ó, entre um post e outro, né? Entre uma imagem e outra, porque depois a gente vai recortar essas imagens de maneira individual, né? Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 imagens para você postar e criar o seu post carrossel. Então, é legal ter a numeração também, igual eu coloquei, são 3 de conteúdo, então eu tenho aqui um CTA, botei até aqui para ajudar, né? CTA é Call to Action, chamada para ação. É uma intro para dizer o que você tem nesse teu slide, né? Ah, veja 4 dicas, veja 5 dicas, veja o passo a passo ou algo do tipo. E aí depois você entra com o conteúdo. E por fim, você fecha com uma chamadinha, curtiu, compartilha, eu até botei algumas setinhas, eu tenho visto muito aí o pessoal fazer essa orientação, né? Deixar essa orientação ali para as pessoas salvarem um post, compartilharem. Então, a ideia é você posicionar os elementos realmente na transição aqui de cada um dos... Deixa eu botar aqui de novo a guia, tá aparecendo a guia? Tá, né? Ah, tá aqui, legal. Então, entre um e outro para dar esse efeito de transição, tá? Então, o mais importante realmente é o formato, é você fazer essa matemática. Se são 5, 5.400. Se tiver mais do que 5, você pode duplicar a página e dar continuidade, tá? E aí na hora de baixar, eu vou te mostrar aqui como fazer. Você pode, vou excluir aqui essa página, você pode baixar essa página. Se você tiver 2 páginas, você vai baixar as 2 páginas, você vai ter 2 imagens grandes. E aí você vai ter que depois recortar cada uma dessas imagens individualmente, tá? Essas 2 imagens ele já corta em 5, tá? Então deixa eu excluir aqui. Você, para fazer o download dessa imagem, tem alguns detalhes aqui. Eu fiz ela não no 5.400 por 1080, porque no Canva Pro eu consigo aumentar ainda mais o tamanho. Então, ó, eu gerei uma imagem de 10.800 por 2.160.
eu multipliquei por 2 esse formato. Por quê? Porque eu consigo gerar uma imagem com muito mais qualidade, para depois, quando ela for recortada, ela acaba perdendo um pouco de qualidade. Então, eu aumentando a qualidade, eu faço com que depois que aconteça essa perda, ainda tenha uma qualidade considerável para ficar uma imagem maneira no Instagram, tá? Então eu vou fazer o download aqui no PNG, vou aproveitar, a sugestão é baixar realmente no PNG, só que no Canva Pro você tem esse detalhe aqui para aumentar. Não se preocupe se você usa o Canva gratuito, você vai conseguir baixar também, mas no Pro você consegue ter essa qualidade maior, multiplicando por 2 aqui o formato. Eu não vou baixar agora, vou até deixar baixando aqui, tá? Só para ir rolando, até uma novidade, agora o Canva deixa acontecendo aqui o download, fica essa setinha indicando e você pode continuar a mexer no design. Anteriormente ficava uma tela por cima, tá? Isso é bem legal também. Então depois que você baixa a imagem inteira, tá? Eu vou inclusive abrir aqui a imagem inteira para você ter uma ideia do que eu estou falando. Mostrar aqui o formato da imagem inteira aqui, ó, a Dicas Canva 5400 por 1080. Fiz uma imagem tão grande que ela ficou até meio pesada aqui para abrir, mas olha lá. Então é uma imagem realmente bem grande, eu multipliquei por 2 o tamanho 5400 por 1080, então ela ficou gigante, ficou com 10.800 por 2160, mas qualidade bacana. Então essa é a imagem, deixa eu fechar aqui, que eu vou escolher aqui nessa ferramenta chamada Pine Tools Split Image. Você tem vários recursos aqui dentro desse Pine Tools. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre essa ferramenta, porque eu achei ela muito legal. Mas aqui na opção Split Image, que é recortar, né? Dividir, eu vou escolher aqui a imagem. Ó, ela já está aqui. Vou escolher essa que eu acabei de baixar agora, porque ela já está aqui à minha disposição. Ó. Então eu tenho aqui a imagem inteira. Eu vou, como eu quero recortar essa imagem? Na vertical, na horizontal ou nas duas, né? Horizontal e vertical. Eu quero só na horizontal, aí ele muda aqui embaixo para horizontal. Eu quero usar o formato PNG, que é um formato com uma qualidade melhor. Aqui embaixo eu vou manter a quantidade de blocos, né? Com tamanhos iguais, equal width. Não vou dividir os blocos por uma largura específica, eu quero tudo igualzinho. E a minha imagem ela vai ser dividida por 2, 3, 4, 5 blocos, tá? Ele chama de blocos aqui, é cada uma das imagens que vão compor o seu post carrossel. Então com 5 eu clico aqui para fazer o Split Image, ele já recorta aqui, ó, 5 pedaços de imagem foram gerados e você vai clicando, ó, em cima de uma por uma para você baixar. Então tem a linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, é uma linha só com 5 colunas, você baixa cada uma das 5 imagens para você ter isso no seu computador. Feito isso, você já está com essas imagens, você pode subir no Google Drive, você pode subir para o seu telefone celular de alguma maneira. Eu às vezes uso o próprio Telegram para subir imagens sem perder qualidade, porque o WhatsApp você perde a qualidade um pouco, né? Então eu subo no Telegram. Ou você vai fazer como eu vou sugerir aqui, você pode abrir o estúdio de criação, que já está um outro link aqui embaixo também, tem 3 links aqui embaixo, tem o do Canva, do design, do template para você acessar, tem o Pine Tools, que é a ferramenta de Split Image, e tem o estúdio de criação, que você pode usar também para fazer o post na sua rede social. Então vamos lá, deixa eu escolher aqui a minha rede, e aí você vai escrever aqui a sua legenda, você pode adicionar uma localização e você pode adicionar o conteúdo. Ó, do carregamento de arquivos, eu vou chamar aqui, ó, todos os arquivos para encontrar um. Aí eu vou chamar primeiro o que? Ó, a primeira imagem. Então eu chamo aqui a primeira imagem. Ele coloca aqui a primeira. Aí depois eu tenho que ir aqui em cima para adicionar mais um conteúdo. Carrego a imagem. Mostrar todos, isso aqui é um tipo de janelinha do Opera, que é o navegador que eu estou usando agora. Aí eu vou lá, seleciono a segunda imagem, é o tamanho dela, 1620 por 1619. Não se preocupa, às vezes tem essa variação de 1 pixel mesmo, mas isso não faz diferença, tá? Então eu clico aqui para abrir, e aí vai aparecer a segunda imagem, é só proceder da mesma maneira para a terceira, para a quarta, para a quinta e assim por diante. Tá? E aí ele vai fazendo o upload aqui das imagens, são imagens de qualidade. E depois, deixa eu andar aqui com a minha câmera para o lado, editor.
E aí aqui embaixo tem publicar, você pode inclusive programar ou só salvar como rascunho, tá? Então essa é uma maneira também de você publicar no Instagram a partir do computador. Deixa eu fechar aqui, tenho certeza que quero perder, voltar aqui para o post carrossel, ele já terminou de fazer o download. Então mostrei aqui o passo a passo de como você pode criar um post carrossel usando o Canva para colocar no Instagram, tá? Então links aqui embaixo na descrição, passo a passo, é só voltar com calma para ver no detalhe. E usa e abusa da sua criatividade na hora de utilizar o Canva aqui, os elementos do Canva. Se eu pudesse dar mais uma dica master aqui, uma sacada, é quando você achar algum elemento que você goste, por exemplo, você pode, ó, esse love, você clica aqui no 3 pontinhos e manda mostrar tudo, tá? Ou melhor, ver mais designs do Canva Originals. Então aí você fica aqui, ó, selecionando essa marca, essa brand, e ele vai mostrar todos os elementos relacionados a essa brand. Tá? Isso você pode fazer em qualquer um dos elementos que você encontre aqui, tá? Fechei aqui de novo. Então você pega, por exemplo, um sticker desse que você goste, ou um gradiente desse aqui, por exemplo, ó, você pode clicar nesse nos 3 pontinhos e você manda ver os mais designs desse marketplace de designers ou desse designer. Isso varia de acordo com o elemento. Aí assim, ó, você consegue reunir, listar vários elementos do mesmo grupo de designers ou de do designer que criou aquele elemento que você gostou. Bom, falando em gostar, espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, tá? Aproveita para assinar o canal se você gosta aí dos vídeos e ainda não assina o canal. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, ainda não tinha visto nenhum vídeo aqui da aceleração, aproveita para assinar o canal. Fico muito feliz por isso. Dá o seu joinha. Fernando Tauler aqui da Aceleração Digital e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!